Olá pessoal, sou o professor Walter Araújo, sou professor da disciplina de Cálculo 1, disciplina do curso de Matemática em AD do campus São João dos Patos. Hoje, pessoal, a gente vai começar a unidade 3, falando de derivadas. E vamos fazer também algumas partes, né? Hoje vai ser a aula parte 1, e a gente vai introduzir este conteúdo das derivadas, e vocês vão ver que é um conteúdo que está atrelado à unidade 2, que foi quando nós falamos sobre limites, né? Então, derivadas nada mais é do que um limite de uma razão entre as funções. Vocês vão ver como é que faz essa configuração, tá bom? Então, inicialmente, vamos falar aqui da definição da derivada no ponto. Então, nós vamos inicialmente falar como é que se define a derivada de uma função em um determinado ponto. Seja f uma função definida no intervalo aberto i, com x0 pertencente a este intervalo i, chama-se de derivada de f no ponto x0 o limite, quando x tende a x0, da razão de f de x menos f de x0, dividido por x menos o x0. Isso caso este limite exista e seja finito. Se tudo isso acontecer, nós consideramos essa razão a derivada da função f no ponto x0. A gente pode fazer algumas notaç'ões, né? Como é que eu configuro, como é que eu escrevo a derivada de uma função em um ponto? Então, inicialmente, f' de x0, você pode fazer o f' de x0. Também você pode fazer o d de f de x0, tá? Também é um outro formato que você pode escrever. Então, você observa, ó, o d é de derivada. Também vocês podem escrever d de f em relação a x. Então, d de f, d de x, eu estou dizendo que eu estou derivando a função f em relação à variável x. E aqui eu digo que o x tem que ser o x0. E também posso fazer o d de f sobre d de x com o x0 entre parênteses. Qual é a notação mais utilizada? É exatamente esta notação aqui, tá? Essa é a notação mais utilizada, que é o f' de x0. Continuando, se a gente fazer, né, fazendo x menos x0 igual a h, na relação que nós encontramos anteriormente, nós vamos ter o seguinte, né? Porque se x menos x0 é h, e se você isolar o x, eu passo o x0 para o outro lado, e eu vou ficar aqui x é h mais x0. Onde o x ele vai se aproximar de zero, porque o x tende a x0. Então, ó, se esse x aqui, ó, ele se aproxima de x0, então essa diferença, que é h, vai tender exatamente a zero. Assim, a gente tem uma nova formulação. Então, o que foi que nós definimos? Nós definimos que a derivada de f no ponto x0 é exatamente o limite dessa razão. Aí a gente faz as alterações. Então, quem é o f de x? Quem é o x? O x é h mais x0. Então, a gente substitui o x por h mais x0. Menos o f de x0 dividido. Mas quem é o x menos o x0? O x menos x0 é exatamente o h. Portanto, a formulação que nós tínhamos antes da derivada de f no ponto x0, ela tem uma nova conotação em função agora de um h, tá? Onde, pessoal, esse h a gente chama de incremento ou acréscimo da variável. Observe que eu estou no valor x0 e vou acrescentar mais um h. Imagine que você tenha 3, aí você pode acrescentar mais um determinado h. Como também, se a gente tem um incremento ou acréscimo na variável, a gente também tem um incremento, um acréscimo na função. Portanto,
a gente tem agora um f de h mais x0 menos um f de x0. Então, observe que essa expressão aqui de cima é o que a gente chama de incremento ou acréscimo na função. Então, resumindo, o h ele é um incremento ou um acréscimo na variável e ele gera um incremento ou um acréscimo na função. Vamos fazer aqui um exercício, né, para a gente ver como é que funciona essas definições. Então, inicialmente, a gente vai calcular a derivada da função f. Então, o que pede a questão? Calcule as derivadas das funções abaixo no ponto x0. Então, na letra A função é x ao quadrado e o ponto é 3. Ok? Então, vamos utilizar a primeira definição. Então, utilizando a primeira definição, você vai ter exatamente isso, né? Então, a derivada de f no ponto 3, que é o ponto x0, é exatamente o limite quando x tende ao ponto x0, que é 3, daquela razão. Qual é a razão? É o f de x menos o f do x0, ou seja, o f de 3, dividido por x menos 3, porque é x menos x0. Agora vamos resolver esse limite. Esse é o intuito. Então fica limite quando x tende a 3. Quem é o f de x? É x ao quadrado. Menos. Quem é o f de 3? O f de 3, pessoal, é substituir aqui, trocar o x por 3. Então, a gente fica com 3 ao quadrado, dividido por x menos 3. Então, continua. Fica limite quando x tende a 3. Essa expressão aqui de cima, x ao quadrado menos 3 ao quadrado, nós já fizemos bastante lá na unidade 2. Isso aqui é x mais 3 vezes x menos 3, porque é o produto da soma pela diferença de dois termos iguais, dividido por x menos 3. Porque a gente sabe que a gente não pode aplicar direto, porque senão gera aquela famosa indeterminação 0 sobre 0, né? E aí a gente vai cancelar a função que estava gerando indeterminação, que é a função x menos 3, em cima e embaixo. E aí, fazendo esse cancelamento, você vai ter o limite, quando x tende a 3, de x mais 3. Agora é só substituir na função 3 mais 3, que é 6. Então, eu estou dizendo para você que a derivada da função x ao quadrado no ponto 3 vale 6. Ok? Utilizando a primeira definição, que é fazer o limite da diferença de f de x menos o f de x0 dividido por x menos x0. Na letra B, nós também vamos, agora só que a gente vai utilizar outra definição. Vamos utilizar a história do incremento, do h, tá? Poderia resolver também da mesma forma que a gente fez a letra A, mas vamos utilizar um método diferente, né? Que é exatamente o método utilizando o H. Então, note, o que nós estamos querendo é o f de π sobre 6, né? Porque ele quer a derivada da função, a função é seno de x e o ponto é π sobre 6. Então, para derivar essa função no ponto π sobre 6, lembrando que π sobre 6 é 30 graus, é o limite quando o h, tá? Eu ia colocando x, não é x, é o h, quando o h tende a 0, aí a gente fica com o f de h mais o ponto x0, ou seja, mais o ponto π sobre 6, menos o f do x0, ou seja, do π sobre 6, dividido pelo h. Ok? Então, feito isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular aqui esse limite.
tá? Então fica limite com h tendendo a zero. Se você jogar direto, pessoal, ó, observe que esse h tende a zero, aí ficaria f de π sobre 6 aqui na primeira expressão, menos o f de π sobre 6, então daria zero, e aqui o h tendendo a zero. Ficaria 0 sobre 0, e 0 sobre 0 a gente sabe que é indeterminado, tá? Aí o que a gente vai fazer? Jogar na função. Então, jogando na função, quem é o f de h mais π sobre 6? Então, a gente vai tirar o x e trocar por h mais π sobre 6. Então, fica seno de h mais π sobre 6 menos o seno de π sobre 6 dividido por h. Então, fica limite com h tendendo a zero. Aqui em cima, ó, aqui mora, digamos, a sacada para resolver o problema. A gente tem que lembrar de algumas transformações trigonométricas. Então, vou fazer uma observação, que é exatamente essa transformação. Quem é o seno de a mais b? Isso aqui, lembrando lá de funções, né? Quando a gente estudou em elementos 2, né? Isso aqui é uma transformação trigonométrica, e o seno de a mais b é o seno de a vezes o cosseno de b, mais o seno de b vezes o cosseno de a. E essa é a relação que a gente vai aplicar aqui. Então, vamos desenvolver esse seno de h mais π sobre 6. Então, é o seno do primeiro, então é o seno de h vezes o cosseno do segundo, que é π sobre 6, mais o seno do segundo, π sobre 6, vezes o cosseno do primeiro, cosseno de h. Tudo isso aqui dividido por h. Aqui só foi esse desenvolvimento, mas ainda está faltando esse pedacinho aqui, ó, menos seno de π sobre 6. E ainda tenho que colocar menos o seno de π sobre 6. Então, essa é a nossa expressão. Então, fica limite com h tendendo a zero. Vamos começar a fazer essas contas, ó. Aqui a gente tem, pessoal, seno de h vezes, quem é o cosseno de π sobre 6? Raiz de 3 sobre 2. Mais, quem é o seno de π sobre 6? Meio vezes o cosseno de h menos, quem é o seno de π sobre 6? Também meio. Tudo isso aqui dividido por h. Observe, pessoal, que o h tende a zero. Se o h tende a zero, esse cosseno de h, ele vai tender a 1. Então, a gente vai ficar com meio daqui menos meio. Então, tudo isso vai sumir. Então, vou só fazer essa observação, para a gente não perder aqui, ó. Como o h tende a zero, esse cara aqui, ele tende a 1, porque é o cosseno de zero, que é 1. Então, tudo isso aqui, essa expressão todinha, que eu vou marcar, ela vai tender a zero, porque vai ficar meio menos meio. Então, a gente se resume tudo isso aqui apenas esse pedacinho. Portanto, feito isso, a gente vai ficar, ó, esse cara aqui é uma constante, então ele sai do limite, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, né? Vou corrigir aqui. Vezes o limite com h tendendo a zero. Aí aqui a gente fica com seno de h dividido por h. E isso aqui a gente sabe que é o limite trigonométrico fundamental, que é 1. Então, é raiz de 3
sobre 2. Portanto, a derivada do seno no ponto π sobre 6 vale raiz de 3 sobre 2. Ok? Vamos falar um pouquinho, pessoal, da interpretação geométrica do problema. Então, a gente precisa entender como é que funciona geometricamente a interpretação do problema. Seja f uma função definida no intervalo aberto i, com x0 pertencente a esse intervalo, e derivável em x0. Então, temos a interpretação geométrica da derivada de f no ponto x0. Então, observe que a gente tem aqui um gráfico, um plano cartesiano, né? E nesse plano cartesiano, o eixo y e o eixo x, né? Que é o eixo das abscissas, que é o eixo x, e o eixo das ordenadas, e o eixo y. A gente tem uma curva, observe que essa curva aqui, essa curva aqui está fazendo a interpretação da curva de f. E nós temos um ponto aqui, marcadinho aqui, que é o ponto P. Então, esse ponto P, ele vem uma coordenada de x, que é o x0, e uma coordenada de y, que vai ser exatamente o f de x0. E em cima disso, a gente passa, inicialmente, um ponto genérico, que é um x, que é um outro ponto Q, tá bem aqui, nós temos um ponto genérico, que ele carrega a coordenada x e f de x. Então, se a gente unir o ponto P e o ponto Q, a gente dá exatamente essa reta aqui, a reta S. Aí eu penso o seguinte, se esse ponto P ele é fixo, ele não muda, mas esse ponto Q ele é um ponto genérico, então ele é um ponto que pode percorrer, é um ponto que pode aumentar aqui na curva, mas ele pode aproximar do ponto P. E esse é o intuito. Lembra que a derivada é um limite, tá? Existe uma tendência, então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse x e tender ele para o x0. Se meu x tende para o x0, o que acontece com o f de x? Ele vai encostar no f de x0. Isso está dizendo que este ponto bem aqui, ele vai percorrer esta curva aproximando do ponto P. Cada vez que ele se aproxima, ele vai gerando. Então, essas retas aqui, elas vão se aproximando. A reta S passa para S1, para S2, para S3, até a reta chegar exatamente nessa daqui, que é a reta T, que é a reta tangente. Então, observe que quanto mais o x se aproxima de x0, essas retas vão se aproximar dessa reta T, que é chamada de reta tangente. Por que reta tangente? Que é a reta que tangencia a função nesse ponto. E aí o curioso, né, que para você encontrar, por exemplo, essa reta aqui, a gente utiliza um pouco de geometria analítica. Então, note que a tangente desse ângulo aqui, que é o ângulo alfa, ele nada mais é do que essa diferença daqui para cá, que é f de x menos f de x0, e essa outra diferença daqui para cá, que é x menos x0, porque tangente é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Desculpa, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso é a tangente do ângulo, então a tangente de alfa é isso. Mas à medida que esse x ele tende a x0, o f de x ele tende ao f de x0. Então a gente vai ter o seguinte, que a derivada de f no ponto x0, por definição, é o limite do f de x menos o f de x0 dividido por x menos x0. Então, daqui para cá é a definição. A gente está vendo lá a definição. Aí você conserva o limite, que a gente ficou aqui, conservado o limite. Só que eu acabei de dizer para você, que essa razão aqui todinha, é a tangente de alfa, tá bem aqui, é a tangente de alfa. Substituo. Só que a tangente de alfa, à medida que esse x encosta em x0, o que acontece? Essa reta S, ela tende à reta T. Então, o alfa, ele vai encostar exatamente no beta, tá? Então, a tangente vai ficar tangente, aí eu aplico o limite em cima do alfa e o alfa vai encostar no beta. Então, a tangente do limite de alfa quando x tende a x0, como essa expressão todinha aqui tende a encostar no beta, então a expressão tende a ser a tangente de beta. Então, eu estou dizendo para você que a derivada da função no ponto é a tangente de beta. Quem é beta? É o ângulo da reta tangente. Tá? Então, o beta
ele é o ângulo, ele é o coeficiente, tangente de beta é o coeficiente angular da reta tangente. Então, para determinar a equação da reta, então é interessante a gente determinar a equação da reta t, que passa pelo ponto f(x0, x0), utilizando a fórmula de geometria analítica, temos, então, essa é a nossa fórmula que vem lá da geometria analítica, né? Para a gente encontrar a equação da reta, é y menos o f(x0), que multiplica o m, que é o coeficiente angular, vezes x menos x0. Então, segue a interpretação da reta t em f. Então, é isso que a gente quer. A gente tem aqui a f, e a reta t está tangenciando no ponto P, no ponto x0, y0, que é exatamente o y0 é o f de x0, tá? O y0 é exatamente o f de x0. Como o m é o coeficiente angular da reta t, então o m é a tangente de beta, que é a derivada de f no ponto x0, como a gente colocou anteriormente. Assim resulta a equação. Então, essa equação aqui em cima, então, esta equação aqui resulta nessa. Y menos o f de x0 igual. Quem é o m? O m é o coeficiente angular da reta t, que é a derivada de f no ponto x0, que multiplica x menos x0. Tá? Portanto, agora a gente pode fazer um exemplo exatamente nessa linha de encontrar a equação da reta e ver como funciona. Determine a equação da reta que tangencia as funções abaixo no ponto x0 e em seguida elabore o gráfico. Letra A. f de x igual a x ao quadrado no ponto x0 igual a 3. Para a gente ganhar tempo, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos lembrar, né? Ó. Lembre que nós já fizemos isso lá na questão anterior, e a derivada da função f no ponto 3 deu 6. Foi exatamente a primeira questão, letra A. Tá bom? Foi isso que nós fizemos. Então, a gente pode construir direta reta. A fórmula é y menos o f de x0, mas quem é o x0 aqui? É 3, que multiplica o coeficiente angular, que é a derivada de f no ponto 3, que multiplica x menos o x0, ou seja, x menos 3. Portanto, o y, quem é o f de 3, pessoal? Ora, o f de 3 é você exatamente trocar o x aqui por 3, né? Portanto, 3 ao quadrado, que é 9. Igual, a derivada de f no ponto 3 é 6, que multiplica x menos 3. Portanto, fica y igual a 6x, multiplica aqui, fica menos 18, e esse cara que era menos 9 vem para cá mais 9. Portanto, o y é igual a 6x menos 9. Então, essa é a reta que tangencia a função x ao quadrado no ponto 3. Aí você pode, mas como é isso? Como é que funciona? Então, a gente vai fazer aqui graficamente para a gente entender o funcionamento dessa interpretação. Então, primeiro a gente vai desenhar aqui o gráfico da função x ao quadrado. Então, aqui a função f, x ao quadrado. E aí, vamos também desenhar o gráfico aqui da reta. Então, no ponto 3, nós temos, levando o ponto 3, lá em cima ele toca aqui, e esse ponto 3 gera exatamente 9. E aqui no ponto 3 e 9, tem a reta. Então, nós temos a reta que faz isso, ó. A reta tangencia a função nesse ponto aí. Então, essa é a reta, a nossa famosa reta T, reta tangente. Então, ela tangencia aqui, nesse ponto. Aqui é uma raiz da reta. Se a gente for ver ali, a raiz da reta é 3 sobre 2.
E aqui, né, quando ela for descer, vai descer exatamente também aqui lá no menos 9, tá? Então, essa é a interpretação geométrica do problema. Letra B. Vamos fazer a função seno de x no ponto π sobre 6. Também, vamos lembrar, né, pessoal, que nós já fizemos então, lembre que nós já derivamos essa função lá na primeira questão e nós vimos que deu raiz de 3 sobre 2. Ok? Lá na questão 1, letra B. Então, como é que vai funcionar? Fica y menos o f de π sobre 6 igual ao f' de π sobre 6 vezes x menos π sobre 6. Então, fica y menos meio igual a raiz de 3 sobre 2 vezes x menos π sobre 6, tá? Substituir a raiz de 3 sobre 2 porque é a derivada de f no ponto π sobre 6 que nós já calculamos na questão anterior. Então, fazendo essas contas, você tem exatamente isso. Raiz de 3 sobre 2 vezes x, mais meio, que estava no primeiro membro, negativo foi positivo, menos, desenvolvendo aqui, a gente tem raiz de 3 π sobre 12, exatamente pegando esse cara e multiplicando por esse daqui, né? Então, o meu y vai ser igual a raiz de 3 sobre 2x mais essa continha aqui, pessoal, ela é aproximadamente 0,05. Então, por isso que eu vou colocar reta assim e vou botar um aproximado. Bom, só para deixar mais fácil. Como é que fica? Então, essa é a reta tangente, essa é a reta que tangencia a função seno de x no ponto π sobre 6. Vamos ver como é que funciona. Como é a curva do seno? Lembra que o seno é uma curva periódica, né? Então tem um período. Ela faz isso aqui, e óbvio que ela continua. Então aí eu só fiz de 0 a 2π. Lembrando que bem que assim a gente tem o π sobre 2, que é 90, e a gente está aqui no ponto π sobre 6. Então, nós estamos mais ou menos aqui. π sobre 6. E aí vai ter o ponto. Vamos ter um ponto aqui. E o π sobre 6, quando a gente coloca, né? Se a gente for ver o seno de π sobre 6, né? Ele é raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, só para a gente ver direitinho como é que funciona, né? Então, vamos ver direitinho como é que funciona, tá? Colocando a reta fica o seguinte, pessoal, ó. Só para a gente ver o funcionamento da nossa reta, vou colocar ela aqui em azul. E tem uma reta que tangencia aqui, nesse ponto, e faz isso. Ok? Essa aqui é a nossa reta T, a nossa reta tangente. Ok, pessoal?
Agora, pessoal, vamos falar na função derivada. Seja uma função definida no intervalo aberto i, com x0 pertencente a i. F' de x0 é igual ao limite de f de h mais x0 menos o f de x0 dividido por h, quando h tende a zero. Então, a gente está pegando aquela definição da derivada no ponto, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Considerando que f é derivável em todo o intervalo, então a gente vai trocar o x0 por x. Então, já que vale em um ponto específico, e esse ponto ele preenche todos os pontos da curva do intervalo, então a gente, em vez de fazer para um único ponto, a gente generaliza para todos. Então, onde tiver x0, a gente vai trocar por x. Assim, a equação acima, então esta equação aqui, ela passa a ter esse novo formato. Ok? E aí, nesse novo formato, fica a derivada do f de x é igual ao limite do f de h mais x menos o f de x sobre h com h tendendo a zero. Então, essa expressão é a expressão que a gente vai derivar agora a função como um todo. Então, eu não preciso mais derivar a função para cada ponto. Imagine que eu tivesse no mesmo problema uma função e eu quisesse 5 pontos diferentes. Então, eu não ia repetir o processo 5 vezes. Eu ia encontrar a função derivada, depois eu faço só a substituição em cada ponto, em cada ponto que eu queira. Vamos colocar aqui um exercício. Calcule a derivada das funções a seguir. Letra A. F de x igual a x ao cubo. Então, como é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Então, novamente, vamos só aplicar a definição. Então, quem é a derivada do f de x? É o limite, com h tendendo a zero, do f de x mais h, menos o f de x sobre h. Isso aqui é a definição, ok? Então, continua. Fica o limite, com h tendendo a zero. Quem é o f de x mais h? É só pegar a função, tirar o x e botar x mais h. Então, a gente precisa, não é x ao cubo? Então, fica x mais h ao cubo, menos o f de x, que é x ao cubo, dividido por h. Então, isso aqui fica o limite, com h tendendo a zero. Vamos desenvolver essa primeira expressão, que é x mais h ao cubo. Isso é x ao cubo, mais 3 vezes x ao quadrado h, mais 3xh2, menos o x ao cubo que estava ali sobrando, sobre h. Posso cancelar o x ao cubo daqui com o x ao cubo. Ficamos com essa expressão aqui, ó. Ficamos com o limite, com h tendendo a zero, de 3x2h mais 3xh2, tudo isso dividido por h. Portanto, a derivada de f de x vai ser igual ao limite, com h tendendo a zero. Fazendo essa divisão, pessoal, ó, 3x2 dividido por h, como tem um h aqui embaixo, a gente fica com 3x2, mais 3xh2 dividido por h, ó, h2 por h, sobra um h, então fica 3xh. Tudo isso aqui, né, como o h foi, a gente dividiu em cima e embaixo, então não tem mais h, só sobra 1. Ah, mas o h tende a zero, então o único lugar que tem h é aqui, ó. Se o h tende a zero, o que que acontece naquela expressão ali, ó? Essa expressão final aqui, ela vai tender a zero, porque o h tende a zero. Então, ele vai carregar o 3xh para zero também. E com isso, só sobra para a gente a expressão que não depende mais de h, que é 3x ao quadrado. Portanto, a derivada de f, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Se eu quisesse agora encontrar
a derivada dessa função em diversos pontos, eu ia só jogar nessa expressão, né? Ah, quem é a derivada é de x ao cubo no ponto 1? Substitui, vai dar 3. Quem é a derivada é de x ao cubo no ponto 2? Substitui, vai dar 12. E assim sucessivamente. Letra B. Também vamos fazer o mesmo processo, tá? Então, a derivada de f de x é o limite quando h tende a zero, já jogando na expressão que a gente já conhece, que era o f de x mais h, então a gente vai fazer o quê? Trocar o x por x mais h. Então, fica raiz de x mais h menos o f de x, que é a raiz de x, dividido por h. Observe, se a gente for substituir direto, aqui é raiz de x e aqui é raiz de x. Então, fica 0 sobre 0. Então, é a famosa indeterminação. O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar essa expressão em cima e baixo pelo conjugado. Lembrando que nós aprendemos na unidade 2. Então, isso aqui vai ficar o limite com h tendendo a zero. Aí a gente fica com raiz de x mais h menos a raiz de x, que multiplica a raiz de x mais h mais a raiz de x sobre h vezes a raiz de x mais h mais a raiz de x. O limite quando h tende a zero. Agora aqui em cima. Em cima é o famoso produto da soma pela diferença de dois termos iguais, que nós já sabemos também que é quadrado do primeiro. Então, raiz de x mais h ao quadrado, menos a raiz de x ao quadrado, dividido por h vezes raiz de x mais h mais a raiz de x. Então, isso aqui vai ser o limite quando h tende a zero. Aqui em cima fica x mais h menos x, porque a gente cancela esse cara com esse daqui, né, os radicais com as potências, dividido por h, que multiplica raiz de x mais h mais a raiz de x. Então, fica limite quando h tende a zero. Aqui a gente pode cancelar o x daqui com o x daqui. Ficamos com h dividido por h, que multiplica a raiz de x mais h mais a raiz de x. Cancela esse h com esse h aqui, sobra 1 aqui em cima. Então, fica limite com h tendendo a zero de 1 sobre a raiz de x mais h mais a raiz de x. Pessoal, como o h ele tende a zero, então, se o h aqui tende a zero, essa expressão todinha ela vai tender a raiz de x. Então, isso significa dizer que fica 1 sobre raiz de x da primeira, e essa aqui é a raiz de x porque não depende de h. Resumindo, 1 sobre 2 vezes raiz de x. Então, a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 vezes a raiz de x. E agora a gente vai falar da derivada das funções elementares, tá bom? E vamos ver como é que funciona a derivada das funções elementares. Inicialmente, a derivada da função constante. A derivada da função constante é zero. Então, toda vez que eu derivar uma constante, vai dar zero. Como é que a gente sabe? Da mesma forma que a gente fez na questão anterior, utilizando a definição, a gente pode utilizar a definição para provar todas essas derivadas das funções elementares que vão surgir.
2. Derivada da potência. Então, se eu tenho a função x elevado a n e eu quero derivar, o n desce e ele perde 1 na potência. Então, observe que a derivada de x elevado a n fica n vezes x elevado a n menos 1. Então, a potência desce e a potência perde 1. Derivada da função seno. Derivada do seno vai ser o cosseno. E a derivada do cosseno vai ser menos o seno. Tá? Então, existe uma troca de sinal quando tu deriva o cosseno. Tá? Muitos confundem e faz a derivada do cosseno sendo seno, e não é. A derivada do cosseno é menos o seno. E a quinta é a derivada da exponência, tá? A função exponencial. Então, se eu tenho uma função a elevado a x e eu quero fazer a derivada dela, é o a elevado a x vezes o ln de a. Então, resumindo, o que é a derivada da função exponencial? É a própria função exponencial multiplicado pelo ln da base. Se essa base for e, olha só o que acontece. Se a base for e, pessoal, então tu está dizendo que esse cara aqui é e, então fica e elevado a x e aqui fica ln de e. Só que ln de e é 1. Então, a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Então, a gente não vai ter perca de... a gente não vai ter mudança de função, tá? A função permanece a mesma. Bom, e agora a gente vai fazer alguns exercícios em relação à derivada das funções aplicando essas regras. Então, letra A e letra B. Como é que eu derivo a função f, que é 1 sobre x elevado a 4? E aí, é interessante que essa função aqui, pessoal, ó, já estou fazendo a referência que o x não pode ser zero, porque a gente tem um x no denominador. Aí é só você arrumar a casa. Então, você coloca o seguinte, ó, a função f de x, se a gente transformar isso aqui em potência, né, ela fica assim, ó, x elevado a menos 4. Portanto, a derivada da função, aplicando a regra, o que diz a regra da potência? A potência desce e perde 1. Se eu já tinha menos 4 e perdi mais 1, então eu vou ficar com menos 4 perdendo 1. Portanto, é menos 4 vezes x elevado a menos 5. E se a gente arrumar isso aqui de novo, né, que a gente pode arrumar, isso é menos 4 sobre x elevado a 5. Na letra B, a gente só precisa arrumar isso aqui também como potência. Então, se a minha função f é a raiz quinta de x, então a gente fica com x elevado a 1/5. Tá bom? Se é x elevado a 1/5, agora a gente deriva como potência. Então, a derivada como potência, o expoente desce, então fica 1/5, vezes x, e fica 1/5 perdendo 1. Portanto, fica 1/5, vezes x, 1/5 menos 1, menos 4/5. Tá bom? Portanto, isso fica 1 sobre 5, vezes x elevado a 4/5. Portanto, fica 1 sobre 5. Agora, volta isso aqui para radical. Então, a gente fica com a raiz quinta de x elevado a 4. Então, essa é a derivada. Na letra na letra C, é só você colocar como potência, ó. 1 sobre 3 elevado a x, isso aqui é a mesma coisa de 1/3 elevado a x. Então, isso aqui é uma exponencial. E como é que se deriva uma exponencial? Para se derivar uma exponencial, basta você fazer o seguinte. O que a gente faz? A gente conserva a função, não é isso? Então, eu vou conservar esse 1/3 elevado a x e vou multiplicar pelo ln da base, ou seja, o ln de 1/3. Tá? E aí a gente pode arrumar para ficar bonito. Então, fica o ln de 1/3, tudo isso aqui dividido por 3
elevado a x. Ok? E por último, a gente também pode melhorar. A gente poderia melhorar um pouquinho mais isso aqui, mas aqui está ótimo. E na última função, se você observar bem, a função aqui, ó, não tem x. Se ela não tem x aqui na função, é porque ela é uma constante. E também por propriedade, a derivada de uma constante é zero. Ok? E aí, pessoal, a gente finaliza, né, nosso conteúdo. Então, a parte 1 termina e depois a gente se encontra agora na parte 2. Bons estudos, tá? Vão fazendo aí as questões que foram propostas, todo estudo no material. E até a próxima aula. Tchau, tchau.